E é neste contexto que a percepção da precariedade nos parece também que importa aqui ser referenciada. Nós já tínhamos abordado a ideia de que de 2000 a 2008, o número de dias perdidos por sinistralidade em Portugal, em média por ano, foi de 7 milhões de dias. 7 milhões de dias. Em 2008, atingiu os 7,2 milhões de dias. Importa aqui também fazer um cálculo. Quanto é que isto custa? Quanto é que isto custa? Aos trabalhadores? Às empresas? À economia? Quanto é que isto custa? E todos nós sabemos que a precariedade não é amiga da formação em relação às questões de saúde, higiene e segurança no trabalho, nem pouco mais ou menos. Não é amiga, não. Mas aquilo que nos é apresentado vai nesse sentido. E nós dizemos, por aqui não pode ser, não deve ser. Depois, já agora, há aqui uma outra área que nós gostaríamos de abordar, que é a questão da contratação coletiva. É que esta não deixa também margem para dúvidas. Nós olhamos para os dados do Ministério, o que nós constatamos é que isto, desculpe o termo, mas é uma desgraça. É uma desgraça. Não há negociação da contratação coletiva em Portugal. Exceto se os sindicatos, pura e simplesmente, aceitarem todas as propostas que as confederações patronais, as associações patronais, neste momento apresentam. E ainda não está a proposta aprovada, e já as poucas propostas que as entidades patronais apresentam, no essencial, procuram introduzir as propostas que aqui são apresentadas e, em alguns casos, até querem ir mais longe, já agora. É isto. Como é que se faz a negociação? Como é que se faz a contratação coletiva? Depois há uma outra questão que aqui foi abordada, que é o respeito ou não por aquilo que as partes subscrevem. Nós temos acordos de empresa e temos contratos coletivos de empresa que foram pura e simplesmente vilipendiados, porque a partir do momento da excepcionalidade, aquilo que é regulado pela legislação do trabalho e que só pode ser alterado por vontade das partes, foi unilateralmente decidido pelo Governo que deixava de existir. Não há nenhuma lei, não há nenhuma norma, não há nenhum instrumento que preveja ou que permita uma intervenção deste nível, desta natureza, mas foi feita. Foi feita. Podemos dizer, está bem, processo vai para o tribunal e depois ver-se há. Claro, já um processo até, no âmbito dos CTTs, foi ganho. Mas enquanto o tribunal decide e não decide, a coisa continua a correr e quando chegar à altura da decisão, provavelmente já não chega a tempo. Isto é questionar a contratação coletiva e aqui o Governo tinha a obrigação de dar o exemplo para que ela fosse respeitada e fosse cumprida. Não. É o primeiro a dar o exemplo para que ela seja desrespeitada. Parece-nos que isto merece no mínimo uma atenção também dos senhores deputados. E depois deixava, e vou concluir, Sra. Presidente, e peço desculpa, deixava para o fim estas duas questões que nos foram colocadas sobre se o memorando, aliás, sobre se estas medidas vão para além do memorando e também qual é a opinião da CGTP de honrar ou não os compromissos do país. Em relação ao memorando, quero-vos dizer que o seguinte, há uma parte de algumas destas medidas que já tinham sido discutidas e sujeitas a um pseudo-acordo com algumas confederações patronais e uma sindical em cima da hora da apresentação do PEC 4 pelo anterior Governo. Foi anunciado, mas não há nenhum documento assinado. Bem, foi isso que se passou. Depois, a seguir, há um memorando que é do conhecimento de todos. E agora, há medidas que não constavam do memorando, mas já agora, nós não estamos de acordo. Sempre o dissemos e continuamos a dizer, não estamos de acordo com os conteúdos daquele memorando. Nem para os trabalhadores, nem para o país. E mais à frente, procuraria explicar. Mas mesmo em relação a isto, nós olhamos, por exemplo, a questão dos 3 dias de férias e dos 4 feriados. Não está no memorando. Podemos dizer, mas estava lá a redução da taxa social única para as entidades patronais. Pois estava, mas chegaram a uma conclusão rápida. Não é? É que mesmo algumas confederações patronais que até defendiam que se devia de baixar a taxa social única, depois perceberam que aquilo poderia ser uma coisa que se virasse contra os seus próprios interesses e contra o seu próprio negócio. Então, retiraram. Retiraram. Mas não. Retiraram, mas depois acrescentaram. Primeiro a meia hora, que era, digamos, o contraponto. E depois, a seguir, a meia hora caiu, apareceu os 7 dias de trabalho gratuito, ou forçado por ano. Quero dizer que as confederações patronais, não é? Nomeadamente uma, até pedia tudo. Nós não pedimos os meia hora. Aliás, eles diziam, todos eles disseram,
Nós não pedimos os 30 minutos. Mas querem-nos dar, a gente aceita. Não é? Nós não pedimos os 3 dias de férias a menos, nem os 4 feriados a menos. Mas querem-nos dar, nós aceitamos. Quer dizer, levavam tudo. E depois chegou-se à conclusão, os 7 dias. Não estava lá no memorando, os 7 dias. E os 7 dias não resolvem o problema nenhum. Os 7 dias vão agravar o desemprego. Aliás, é interessante, o Comissário ontem falou publicamente e disse que ficaram surpreendidos com o nível de desemprego em Portugal. Mas só está surpreendido quem anda a leste do paraíso. Ou quem não tem uma relação direta com aquilo que se está a passar em Portugal. Porque toda a gente que acompanha estes processos, quer na Grécia, quer em Portugal, sabe perfeitamente que a recessão económica tem como consequência a destruição do emprego. O Banco de Portugal, recentemente, anunciou 207 mil postos de trabalho que podem desaparecer no espaço de 1 ano e meio. Então não sabem? Sabem. Então porquê que não assumem? Então, 7 dias, sabendo que isto pode criar mais desemprego, mesmo assim aposta-se nesta medida, não nos parece que seja curial, nem que responda aos problemas. A outra tem a ver com a ACT. Senhores deputados, e particularmente o deputado Arménio Santos, porque está há muitos anos ligados à área do trabalho, sabe perfeitamente que esta subversão do papel da ACT, em que pretendem colocar esta instituição como uma dependência das empresas para favorecer o seu funcionamento, é das coisas mais complicadas, mais perigosas que nós temos aí pela frente. É porque hoje a ACT já tem uma intervenção, em alguns casos, muito deficiente. Se porventura nós nos encaminharmos para esta proposta que foi apresentada, as coisas complicar-se-ão de uma forma ainda mais significativa. Porquê? Porque hoje a ACT tem o acesso a um conjunto de informação atempada, que lhe pode servir de referência quando se desloca a uma empresa ou a um local de trabalho. Deixará de ter. Deixará de ter. E já agora, porque tenho interesse também dizer isto aos seus deputados, isto a propósito das propostas, se apresentamos, havia uma proposta que acabou por sair à última da hora, por muita pressão da CGTP, com mais 2 ou 3, que não tenho tempo aqui para explicar, mas uma era em relação, por exemplo, ao trabalho ao domicílio. Uma das propostas que era apresentada era a possibilidade das empresas deixarem de informar a autoridade das condições de trabalho relativamente ao trabalho ao domicílio. Agora vejam só o que isto podia dar. Duas coisas, foi o que nós dissemos. Dinamização da economia paralela. Segundo lugar, a possibilidade de recrudescimento do trabalho infantil, porque em zonas do país onde os pais estão desempregados e onde o dinheiro não abunda, até porque alguns deles não recebem qualquer subsídio de desemprego. 58 em cada 100 desempregados neste momento não têm qualquer tipo de proteção social. É disso que estamos a falar. Então, nada melhor do que recolha-se aos filhos para fazer alguma coisa em casa. Portanto, este é outro exemplo. Bem, isto para dizer o quê? É um problema complicado que temos aqui. Acho que valia a pena os meus deputados analisarem, refletirem, enfim, procurarem encontrar formas de solucionar esta questão. Sobre o memorando e a sua concretização. Como eu disse anteriormente, nós não estamos de acordo com os conteúdos do memorando. Não estamos. Dissemos inicialmente à Troika, voltámos novamente a dizê-lo agora há 1 mês ou 2 atrás, quando estivemos com eles, e explicámos porquê. Dissemos, neste momento até estamos mais bem posicionados para avaliar, nós e os senhores. Porque se formos analisar a evolução dos acontecimentos depois da implementação do memorando em Portugal, o que nós sentimos é que aumentaram as desigualdades, aumentou significativamente a pobreza e aumentou significativamente também os níveis de desequilíbrios do ponto de vista das relações laborais, aos mais diversos níveis. Portanto, estas são as questões. Agora, há aqui áreas, e concluo, há aqui áreas que importa também abordar. Por exemplo, o memorando fala nas parcerias público-privadas. Dissemos aos representantes da Troika. Que medidas é que já tomaram para resolver este problema das parcerias público-privadas? Que eu saiba, nós saibamos, 0. Em relação à fraude e evasão fiscal, aquilo que consta do Orçamento de Estado, é uma receita suplementar de 178 milhões de euros. Mas a economia em Portugal, a economia paralela em Portugal, anda na ordem dos 40 mil milhões de euros. Que medidas concretas que nós apresentámos ao Governo, na concertação social, quantificar e definir objetivos para aumentar a receita no combate à fraude e evasão fiscal, mas também à economia paralela. Que medidas é que estão? Não são conhecidas. Ou seja, mas podíamos dar aqui outros exemplos. Ou seja, há aqui um desequilíbrio, claro. E já agora, sobre a energia, só acrescentar este dado. O documento faz uma referência que em relação à energia vão estabelecer limites no que respeita à evolução dos preços. Mas é interessante, agora, semana passada, foi tornado público o célebre acordo.
não é? Em que todos os anos a energia vai aumentar 1,75%, acima do valor da inflação. Acima do valor da inflação. Então, onde é que está a contenção? E vou concluir mesmo para deixar aqui esta ideia. É que nós julgávamos, provavelmente por ingenuidade, que a questão da concorrência funcionava para nivelar os preços por baixo, para atrair os consumidores, enfim, levá-los a comprar por preços mais baixos e de melhor qualidade. Mas é interessante. Em Portugal temos uma nova concepção de concorrência. É que a concorrência faz para elevar os preços à custa da penalização dos cidadãos. E isto está também no acordo. Esta também é uma das medidas que falam para dinamizar a economia nacional. Está lá. Isto é que é reduzir os custos de contexto? Não. Isto é ceder às posições dos lobbies. E podíamos falar nas medidas de estímulo de 2012, que de emprego não criam, quanto muito, criam um emprego precário, mal remunerado e durante poucos meses, para depois, como consequência, porque não há nenhum compromisso, recolocar esses trabalhadores novamente no desemprego. Portanto, há problemas que merecem uma análise ainda mais aprofundada, uma discussão serena, tranquila, mas muito frontal e com uma grande disponibilidade de resolver esta situação. Porque esta proposta, ou aquilo que resulta do acordo sobre o crescimento de competitividade e emprego, é uma proposta que tem uma marca ideológica de um projeto. E para quem diz que isto não é ideologia, se alguém tivesse dúvidas, pegue naquele documento e veja o que é ideologia. A mais pura ideologia neoliberal, onde os trabalhadores contam não como seres humanos, mas como objetos, num contexto de mercantilização das relações de trabalho, onde, portanto, contam quando precisam, ou quando são precisos, deixam de contar quando deixam de ser necessários para os interesses de algumas entidades. Muito obrigado.